Paz do Senhor a todos. É uma alegria estarmos juntos nesse instante para compartilharmos da palavra do nosso Deus. E vamos seguir todos juntos, não é? E esse vídeo está sendo gravado junto com o nosso culto, né? Nossa reunião no aplicativo do Zoom. E nós estamos aproveitando e fazendo, né? Gravando o vídeo e gravando aqui para os irmãos da igreja. Então, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, não é? Oi? Não, Rai. É por isso que eu boto o celular. Justamente por isso. Mas você ia embelezar o negócio, Rai. Mas é justamente por isso que eu não coloco o Zoom. Né? Eu não gosto de gravar o Zoom e colocar no YouTube, por isso. Né? Porque é o rosto de todos vocês, então eu não gosto de ficar, da gente expor assim. Então eu boto ali só o meu, que é o mais bonito mesmo, né? E fica tudo legal. Então, vamos seguir com a palavra. E nesta noite eu quero falar sobre vida, sobre uma lição, né, para nós vivermos a vida plena diante de Deus, a lição para a gente caminhar com Deus. E a gente está ouvindo cada vez mais as notícias das pessoas que estão tendo problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas físicos, espirituais, né, nessa quarentena. Então, assim, e a gente fica conversando com as pessoas e as pessoas falam assim: pastor, parece que a vida perdeu o sentido, não é? Parece que a vida perdeu a graça, parece que a vida não tem mais sentido, eu não vejo muita graça na vida. E eu fico me perguntando às vezes por que é que a gente perde esse sentido e infelizmente, para muitas pessoas, isso está acontecendo em decorrência desse momento que a gente está vivendo, não é? Dessa chamada pandemia, dessa quarentena. Então isso afetou muito, pesou muito nas nossas vidas. Aí eu fico tentando compreender e buscar por que as circunstâncias elas impactam tanto as nossas vidas, não é? Infelizmente esse impacto que a nossa vida sofre dessas circunstâncias, das contingências da vida, elas chegam a nós com essa naturalidade de resposta, né? Essa causa e efeito. Eu recebo esse impacto e eu tenho uma forma que a gente às vezes trata como natural de responder a esse estímulo que a circunstância traz. Então, eu fico me perguntando isso. Por que o ser humano é assim? E a gente vai lendo a Bíblia, né, a palavra de Deus, e lendo alguns livros, e lendo artigos, e a gente vai tentando juntar isso, para a gente tentar entender o que se passa na nossa cabeça, né? O que se passa conosco. E quando a gente para analisar, né, nós como servos de Deus, nós como filhos de Deus, e por que a gente sofre esses impactos circunstanciais? Por que a nossa vida ela às vezes atacada por essas circunstâncias e gera medo, gera insegurança, gera incerteza e gera uma coisinha, duas coisas que às vezes a gente não percebe, mas fica lá no fundo, que é a autopiedade, né? A gente fica: por que está acontecendo comigo, né? Por que acontece comigo? Por que não acontece com os outros? Porque para mim tudo é mais complicado? Por que para mim? E outra coisa que isso gera no nosso coração é a amargura. Porque quando eu fico, com essa autopiedade, essa autocomiseração, acaba gerando em mim amargura. E essa amargura gerada em nossos corações é que às vezes faz com que a nossa vida perca o sentido, perca a cor, perca a graça. Porque eu começo a tirar os olhos da vida e colocar os olhos nas circunstâncias. Não é? Eu tiro o olho da graça da vida e fico olhando as coisas que acontecem. E o pior de tudo é que às vezes nós aprendemos a olhar sempre o lado negativo da vida. Então, se acontece algo na minha vida, eu vou e sempre vou olhar o lado ruim. Ah, meu dia foi bom. Se eu tomei uma topada, essa topada acabou com o meu dia. Ah, se eu tenho 10 notícias boas e uma notícia que não foi satisfatória, eu digo logo: essa notícia acabou com o meu dia. Então, assim, o nosso dia, às vezes, acaba, né, com coisas irrisórias que a gente não para ponderar e perceber que aconteceram muitas outras que trouxeram alegria para as nossas vidas. Então,
Por que que isso acontece? Por que que as circunstâncias nos afetam dessa forma? Aí eu estava estudando a Bíblia essa semana e bati de frente com 2 Coríntios 5, 7. Não é? Eu tive um encontro com esse texto e esse texto tem muito para nos falar. Né? 2 Coríntios 5, 7. Ele é bem pequenininho, mas ele, dentro do contexto dele, é um texto fantástico. Né? 2 Coríntios, vocês têm a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia? É só uma frase, mas vamos olhar na Bíblia. Vou ler para vocês. Diz assim, segunda carta de Paulo, à igreja de Corinto, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim: porque vivemos por fé e não por vista. E eu fiquei analisando isso. E a gente gosta muito de ler esse texto. E aí eu fui observar esse texto dentro do seu contexto. Não é? Eu fui ler e perceber esse texto dentro do contexto da vida de Paulo. Por que que Paulo escreve esse versículo aqui, à igreja de Corinto, na segunda carta? E aí eu percebo que Paulo não está nos ensinando diretamente. O objetivo de Paulo não é sistematizar a vida e as circunstâncias da vida e como agir diante delas. Porque nessa segunda carta de Paulo a Coríntios, a gente sabe que Paulo está defendendo o seu apostolado contra aqueles que falavam mal dele. As pessoas falavam, alguns falavam em Corinto que Paulo nem apóstolo era, pelas coisas e pelas correções que ele fazia à igreja. Aí, Paulo vai e fala isso. Então, Paulo está falando da vida dele. Paulo está defendendo e dizer as experiências que ele vive e como ele vive essas experiências, como Paulo digere essa circunstancialidade da experiência de existência dele. Como eu vivo? Olha, eu estou defendendo e eu vou conversando com as pessoas, para aqueles, né, os interlocutores da fala de Paulo, e ele vai contando a história dele. Só que essa história de Paulo precisa trazer essa curiosidade para os nossos corações. E aqui nesse capítulo 5, Paulo vai falar que ele vive por fé. Eles, os apóstolos daquela época, aqueles que estão com Paulo, eles vivem por fé e não por vista. E aí esse versículo se torna interessante porque quando Paulo para, e Paulo explica um pouco antes e explica muito depois. Mas se a gente parar para compreender, quando Paulo diz assim, eu vivo por fé, primeiro ele vai assim, nós vivemos. Então Paulo está dizendo que ele não só existe, que ele não só caminha, ele está dizendo, nós vivemos. Não é? Nós vivemos. A gente não fica à toa na vida, a gente vive plenamente. A gente usufrui, a gente degusta daquilo que a vida tem para nós. A gente, como eu gosto de brincar com algumas pessoas, a gente gasta a vida, a gente faz a vida, a gente, como diz aquele pensador, não importa o que a vida fez, né, com você, não importa o que você fez com aquilo que a vida fez com você. Então Paulo está dizendo assim, ó, nós vivemos. Apesar de todas as circunstâncias que nós vamos ver no instante, nós vivemos. Aí Paulo vai dizer, por que é que ele consegue viver? Ele diz, porque eu tenho fé. Não é? Porque eu confio em Deus. E eu não ando pelo que eu vejo. Por isso que eu falei para vocês esse dilema que nós temos entre as circunstâncias, a nossa fé e os nossos olhos. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai falar, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, vai ter trevas. E Paulo diz, eu não vivo por fé. Eu vivo por fé e não por vista. Aí a gente começa a analisar isso que Paulo fala sobre confiança e sobre viver das sensações, dos sentimentos e das circunstâncias. E Paulo vai falar qual o contexto de vida que ele fala, que ele expressa que vive por fé e não por vista.
No capítulo 4, de 7 a 10, Paulo vai falar algumas coisas que estavam acontecendo com ele naquele momento. Não é? Paulo vai explicando à igreja e falando sobre a vida dele e dizendo em que estado ele está naquele momento. E ele vai dizer assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus. Né? O poder que está nele provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, uma das coisas que Paulo nos ensina aqui, quando ele fala eu vivo por fé e não por vista, é que ele consegue viver independente das circunstâncias em que ele é colocado. Ele vai dizer aqui, olha, nós somos pressionados, perseguidos o tempo todo. As circunstâncias da vida existem. Elas existem. Paulo não foge delas. Paulo não tenta esconder. Paulo não tenta sublimar. Paulo não tenta ficar indiferente ou negar que elas existam. Ele vai dizer assim, ó, nós somos perseguidos, nós ficamos perplexos, nós somos pressionados, nós somos abatidos. Ele diz assim, isso acontece conosco. Em um dado momento, isso vai acontecer conosco. Mas a grande questão é como eu vou responder às circunstâncias que vêm sobre a minha vida. É isso que vale. Aí ele vai dizer, eu sou pressionado, mas eu não fico desanimado. Ó, a vida bate. As coisas acontecem, mas eu não desanimo. Ele vai dizer, eu sou perseguido, mas eu não sou abandonado. Eu sou abatido, mas eu não sou destruído. Então, eu trago sempre em meu corpo, o morrer de Jesus. Esse senso de doação que Paulo tem. Outro texto interessante está lá em 2 Coríntios 11, 23, que Paulo ele vai falar essa questão das perseguições, perplexidade, né? Pressionar. Mas em 2 Coríntios 11, ele vai falar o que é que aconteceu com ele. 11, 23. Aí ele vai dizer assim, observe o que é que Paulo vai colocar. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Aí ele vai dizer, observem a vida de Paulo. Ele vai dizer assim, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Né? Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Aí ele vai dizer, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Essa era a vida de Paulo. Né? Isso é a vida do homem que olha para nós e fala assim, eu vivo por fé e não por vista. Porque qualquer ser humano comum, não é? Qualquer ser humano comum já teria
se desesperado. Como a gente vê pessoas com muito menos do que essas questões que Paulo passou, desejarem a morte. A minha vida não tem mais graça, a minha vida não tem mais sentido. Não sei como viver uma vida dessa. E a questão de Paulo não era só o fato em si, era você viver uma recorrência de fatos que traz aquela preocupação de onde eu vou estar. Estou indo agora para Roma, o que será que vai acontecer? Não é? Estou indo, agora vou pegar um barco, o que é que vai acontecer? Porque nós somos assim, quando a gente começa a passar por essas circunstâncias da vida, a gente começa a fazer aquilo que a gente chama de preocupação. A gente começa a analisar a coisa já de forma antecipada. Então, se eu já sofri vários naufrágios, quando eu entro no barco, o natural é o quê? Eu falo assim, será que esse barco vai afundar? Né? Quando eu vou pregar em um lugar, eu falo assim, será que vão me açoitar? Será que vão me apedrejar? Será que vão... Então, para os irmãos observarem como às vezes a gente constrói a nossa vida, como a gente fundamenta a nossa vida, não é? Como a gente estrutura os nossos pensamentos em relação à vida, aquilo que acontece na nossa existência. Então Paulo, para mim, e eu espero que para nós, seja um exemplo de um homem que viveu fora do padrão comum e normal e aquilo que a humanidade, o ser humano, chama de natural. Ele diz, eu passei por tudo isso, eu trabalhei o tempo todo, eu fui açoitado, e os irmãos sabem que açoite com vara feria e muito, e ele conta. E é engraçado, irmãos, a gente perceber o relacionamento de Paulo com Deus e aquilo que ele tem para nos ensinar com o seu exemplo de vida, que quando a gente começa a ler essas coisas, Paulo, ele tinha um balanço das circunstâncias da vida dele. Paulo contava as coisas. Ele chega aqui em Corinto, ele diz assim, ó, ele tem um balanço certinho. Não é? Ele tem um balanço certinho. Ele vai dizer assim, olha, fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado severamente e exposto à morte repentina vez. Aí ele faz o balanço. 5 vezes, 3 vezes, 1 vez. Então Paulo tinha a exata noção do que acontecia com ele. Irmãos, Paulo é fantástico nesse ponto. Ele não tentava fechar os olhos ao que acontecia para ele. Ele não tentava justificar o que acontecia com ele. Ele não tentava minimizar, né, na mente e no coração o que acontecia. Ele tinha a exata consciência do que estava acontecendo. Eu fui açoitado. Eu fui apedrejado. Em outro texto ele vai dizer assim, olha, o rei foi me pegar e me desceram num cesto na muralha. Eu tive que sair por uma janela da muralha, dentro de um cesto, para fugir, porque eles iam me pegar. Então Paulo, ele olhava a vida, e aquilo que muitas pessoas chamam de redundância, mas eu gosto desse termo, ele encarava a vida de frente. De frente. Não tinha essa coisa de dizer assim, não está acontecendo. Não tinha essa coisa de dizer assim, ah, eu tomei um açoite, mas eu merecia. Não tinha essa coisa de fechar os olhos para o que estava. Não. Está acontecendo. E vai acontecer outras coisas. E vão acontecer até chegar o dia da minha morte. Vai acontecer. Então Paulo é uma lição. E outra coisa que eu acho interessante, como eu disse para vocês no início, é que Paulo não coloca isso aqui como sistematização. Ele não diz assim, irmãos, ajam da forma que eu agi. Irmãos, se vocês agirem dessa forma, vocês terão vida plena e abundante. Não. Paulo está falando da experiência dele, de algo que ele viveu e como ele viveu. Eu passei por isso. Eu vivi isso na pele. Não foi aquela coisa de cheguei perto, mas escapei. Não, eu fui apedrejado, me pegaram morto, achando que eu estava morto, e me jogaram no lixo ainda. Mas eu sobrevivi. Então Paulo,
Ele olhava para a vida sem sublimar, negar, e não olhava a vida com autopiedade nem com amargura das coisas que aconteciam com ele. E ele ainda diz assim no final: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ó, eu apanho, sou apedrejado, sofro naufrágio, passo frio, passo fome e ainda me preocupo com a igreja. Não é? Se fosse muitos de nós, a gente já estava diante de Deus. Senhor, vale a pena mesmo fazer a tua obra? Senhor, vale a pena servir ao Senhor e passar por tudo isso? Senhor, que proveito tem me dedicar tanto ao reino de Deus se tudo isso acontece comigo? Senhor, como é que o Senhor deixa? O Senhor não está comigo? O Senhor não está perto de mim? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Então a gente às vezes faz do nosso relacionamento com Deus uma moeda de troca, para que Deus mude as circunstâncias da nossa vida. Paulo não tinha essa preocupação. Paulo olhava para a vida. Esta é a vida que eu tenho. Esta é a vida que vem para mim. São essas as circunstâncias que estão diante de mim. E Paulo olhava para isso e dizia aquilo que o pensador disse que eu falei na estante. Qual é o importante? É o que está acontecendo? Não. É como eu vou receber o que está acontecendo e como eu vou colocar isso na minha mente, aquilo que está acontecendo, e como eu vou agir. O que é que desce para o meu coração quando uma circunstância dessa acontece comigo? É isso que nós precisamos começar a entender na nossa vida. As circunstâncias vão chegar. Mas o que é que tem na nossa mente? O que é que tem no nosso coração? O que é que filtra essas circunstâncias? Ou como diz lá nos Salmos, nós somos uma cidade sem muro, que tudo entra de uma vez, da forma que quer. Então, a vida está aí para ser vivida. Mas como eu vou viver a vida? Eu vou viver a vida com aquilo que eu tenho construído, com a peneira que eu tenho usado, não é? Eu gostei hoje de manhã de Zé Passo falando do plantar, né? Do preparo da terra, da forma que eu preparo a terra, que eu semeio a semente, da forma que eu faço, como eu acompanho o crescimento, como eu limpo, não é, a terra, como eu limpo as plantas sadias das ervas daninhas, quer dizer, como eu trabalho na minha vida, para que eu possa filtrar na minha mente o que está acontecendo. Para que isso chegue no meu coração e gere graça, e gere sentido de vida, ou que eu não perca o sentido da existência, a graça da vida, por conta das circunstâncias. Nós precisamos aprender a plantar. Nós precisamos aprender que eu preciso construir em minha vida e construir em mim algo que me sustente e me faça enxergar as circunstâncias de forma diferente. Não negando as circunstâncias. Não, isso não está acontecendo. Não, está. Está. Mas o que é que eu vou fazer com isso? Infelizmente, isso se tornou uma utopia para nós. Uma ilusão. A gente, quando ouve essas coisas, a gente fala assim, não, mas não tem cabimento. Não. Não é fácil. O pastor está falando essas coisas porque ele não vive essas coisas. O pastor está falando essas coisas porque ele nunca passou por essas coisas. Eu estava pensando na estante, meditando sobre esse texto. Eu venho, sempre quando eu vou falar assim, eu venho meditando. Eu fico meditando as coisas. E mês passado, a esposa de Paulo César, que é o cantor do Logos, né? Ela faleceu. E ele deu a notícia, e ele exaltando a Deus, né? Glorificando a vida dela. E aí não podia seguir o velório, né? O Covid, essas coisas todas, eles ficaram de longe, e o coveiro foi levando ela, o caixão. E ele, com um rapaz, com alguns familiares, bem poucos familiares, e o cara tocando. E ele cantando as músicas que ele canta no Logos.
Então ele cantando com alegria, ele cantando louvando a Deus, ele cantando exaltando o nome de Deus, ele cantando, sabe, porque ele falando que, como Paulo, eu sei quem tenho crido, né? Então, existem pessoas que têm essa capacidade de encarar a vida sem negar, e Paulo é um desses exemplos para nós, né? Então nós precisamos compreender isso. Agora, por que Paulo ele conseguia encarar a vida de frente? Ele explica também isso para a gente. Ele vai nos ensinar. Lá em Coríntios 4, de 7 a 10, eu já li. 4, 18. 2 Coríntios 4, 18. Presta atenção nisso aqui. Na explicação de Paulo. Na realidade, não é explicação. Paulo não está explicando. Paulo está falando da experiência dele, né? Para a gente contextualizar. Ele não está ensinando. Ele está dizendo aquilo que ele vive, né? E ele vai dizer o que é que faz ele olhar para a vida e receber tudo isso que ele estava recebendo, sem ficar amargurado e sem autopiedade. E sem ficar falando para Deus, Senhor, não é? Essas coisas. Ele vai dizer assim, por quê? 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente, né? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ó, Paulo começa a separar o que é interior e o que é exterior. Paulo diz, são duas coisas distintas. O exterior e o interior. No exterior, nós estamos sendo desgastados, nós temos apanhado, nós estamos sofrendo, fui apedrejado. Mas por dentro, eu estou sendo renovado. Por quê? Porque nós vivemos do que está dentro, não do que está fora. Então Paulo tem essa noção muito clara que nós precisamos ter. Nós somos motivados pelo que temos dentro ou pelo que temos fora. Paulo diz, olha, por fora nós estamos desgastados, nós estamos sofrendo. Mas o homem interior, dentro de mim, eu estou sendo renovado de dia a dia. Eu vi uma experiência, tem uns dias, um homem que foi preso inocente, ele passou 37 anos na cadeia. Inocente. Aí tem uns 2 anos que ele foi absolvido, né? Fizeram o teste genético, ele foi absolvido. Aí o repórter perguntou aquilo que todo mundo pergunta. Por como ele não enlouqueceu preso 37 anos inocente? Ele falou, porque eu era livre aqui. Quer dizer, na minha mente eu sou livre. O meu corpo estava preso, mas a minha mente estava livre. Então, queridos, Paulo diz, olha, por fora. O que é fora não determina o que é dentro. O que vem de fora não molda o que eu sou por dentro. Eu estou sendo abatido por fora, mas renovado por dentro. Aí ele vai dizer assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O que é uma glória eterna? O que é que Paulo fala? Primeiro, glória eterna. Paulo fala que ele vive. Não é igual muitos crentes que acham que vão viver. Quando eu olho para o que está dentro, eu vivo. Eu não fico me martirizando porque eu falo assim, não. Tudo isso está acontecendo, eu estou vivendo uma amargura de existência, mas quando eu morrer e for para o céu, eu vou ter vida e abundância. Não. Outra coisa que eu estava pensando essa semana, outra contradição que os crentes falam, nós crentes falamos muitas vezes, é que nós vamos viver a vida eterna. Se é eterna, nós não vamos viver, nós já temos que viver. Não é? Porque se a vida é eterna, ela não vai ser. Então Paulo está dizendo isso. O que eu estou vivendo, ela traz para mim um peso de glória. A forma que eu vivo, que eu opto por viver, por receber um impacto fora e não
internalizar isso e permitir que o meu homem interior ele se renove, é que isso gera vida na minha vida. É muito simples para Paulo falar, ele pensando aqui, é muito simples, eu não deixo que as circunstâncias azedem a minha vida, traga amargura à minha vida, porque isso tira a graça da vida. Então, quando o meu homem se renova, isso traz graça à minha vida, e é melhor viver com graça do que viver amargurado. Paulo chega a essa conclusão, eu prefiro deixar que o meu homem interior seja renovado. Irmãos, é uma possibilidade, não é utopia. Não enxergue isso, essa palavra de Deus, como uma coisa improvável. É provável, é possível. Aí ele vai dizer, se o que acontece por fora, eu não deixo que traga consequências negativas para dentro de mim, e isso tem um peso de glória, como é que eu consigo fazer isso? Aí ele vai dizer assim, acontecendo isso, dentro dessas circunstâncias, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Como é que eu consigo não ficar amargurado e renovar o meu homem interior? Eu tiro os meus olhos das circunstâncias. Eu tiro os meus sentidos das circunstâncias. Eu tiro o fundamento da minha existência das circunstâncias. Eu vou olhar para onde é importante. Eu vou olhar para onde importa. Eu fixo os meus olhos naquilo que eu não vejo. O que é que Paulo está dizendo? Que ele fica perdido no espaço? Não. Eu fixo os meus olhos em Deus. Aquilo que eu não vejo é mais importante. O que eu não vejo é eterno. Aí, o que é que Hebreus vai falar da fé? Não tem muito a ver com isso aqui, porque Paulo é Paulo, escritor de Hebreus, escritor de Hebreus. Mas Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova do que a gente não vê. Então, Paulo aqui ele fala isso. Eu vivo essa fé. Eu não preciso ficar enxergando as circunstâncias, eu não preciso ficar olhando para a vida, eu não preciso ficar olhando para as coisas para que essa fé seja fortalecida ou enfraquecida. Eu creio. Eu creio em Deus e creio no seu amor por mim. E isso basta. Por que Paulo falava isso? Porque Paulo sabe, irmãos, que às vezes a percepção que nós temos de Deus, a gente olha pelas circunstâncias. Deus é bom para mim? Peraí, deixa eu ver aqui. O que é que está acontecendo comigo? Bênção, Deus é bom. Deus é bom. Aconteceu alguma coisa que trouxe dor. Deus, será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Então, assim, o conceito que nós temos de Deus, ele se define pelos atributos, por aquilo que acontece nas circunstâncias. E por isso que Paulo diz, olha, eu vou tirar os olhos das circunstâncias, porque as circunstâncias, ela é o pior fator para determinar o conceito daquilo que penso sobre Deus, ou para revelar, né, para mensurar o amor de Deus por mim. Porque se nós formos olhar, irmãos, a vida, a gente vai ver como é contraditória essa questão do amor de Deus. Aquele exemplo que eu gosto de citar na igreja. Você vai no hospital, aí você chega num quarto, tem uma família chorando, porque o bebê nasceu morto. Teve alguma questão lá, o bebê nasceu morto. Aí as pessoas ficam perguntando, onde é que está Deus nessa hora que o bebezinho nasceu assim? Fazendo essa família sofrer. Aí você dá 3 passos, 4 quartos depois, tem uma família comemorando um bebê que nasceu saudável. Dizendo, glória a Deus, aleluia, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Meu filho nasceu, um homem, uma mulher, cheio de saúde. Lindo! Não é? Então, as circunstâncias, ele é o pior mecanismo para ser usado. Aferidor do amor de Deus. É isso que Paulo diz.
eu não creio, eu não vivo, eu não fixo os meus olhos nas coisas que se veem. Porque as coisas que eu vejo, os caras me batendo, os caras me jogando pedra, os caras pegando o meu corpo, jogando no lixo, eu tomando os açoites. Já pensou, irmãos, você náufrago no oceano, dias sem saber direção, sem saber onde você está, sem radar, sem internet, sem helicóptero para buscar. Se Paulo fosse olhar para essas coisas, ele não vivia. Correndo perigo nas estradas, como ele diz, eu andava nas estradas com medo de assaltantes, com medo do... Paulo vivia num ambiente totalmente hostil a ele. Paulo ele fala assim, olha, eu temia todo mundo, porque era os bandidos, os soldados, os compatriotas, até os irmãos dele. Ele ficava já esperto. Então, como é que eu faço para não pirar? Essa é a palavra, diante das circunstâncias. Paulo vai dizer, eu não fico olhando para elas. Eu não deixo que isso influencie o que eu tenho dentro de mim. Dentro de mim é fé. Dentro de mim, percepção de Deus. Dentro de mim, confiança no amor de Deus. Aí ele vai dizer, capítulo 5, 14 e 15. Paulo vai falar uma coisa extraordinária. Ele vai dizer assim, observe, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Eu acho esse versículo fantástico. E eu digo sempre para os irmãos que para mim esse versículo ele é a base do relacionamento com Deus. Eu só consigo mergulhar no relacionamento com Deus se eu entendo isso aqui. Paulo vai dizer assim, olha, eu sofro tudo isso, mas Deus me ama de uma tal forma, e eu sinto esse amor tão grande em mim, que eu não tenho como responder diferente àquilo que acontece comigo. Eu só posso compreender tudo o que está acontecendo à luz do amor de Deus por mim. Eu sei que Ele tem um plano. Aí ele vai falar assim, olha, Cristo morreu por mim. E ele vai dizer que Deus mostrou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então Paulo, ele fala assim, olha, ele veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu sou o maior de todos. Então, Paulo tinha essa consciência do amor e da graça de Deus por ele. Então Paulo vivia por isso. Paulo vivia fundamentado nisso. Deus me ama. E eu confio no amor de Deus por mim. E se eu confio no amor de Deus por mim, eu sei que nada do que vem para mim é para o mal, mas para o bem. Porque eu confio nele. Ele não me deixa sozinho. Ele fala que eu posso estar contristado, perseguido, mas eu não sou abandonado. Então que nós possamos pensar isso a cada dia. Deus nos ama, o amor de Cristo nos constrange. Cristo morreu. Para quê? Para que nós pudéssemos viver para Ele. Paulo diz, a vida não é minha. A vida não é minha. Aí ele vai dizer assim, sabemos, 5:1, que se for destruída, não é? Se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Paulo vai dizer assim, ó, fechando o balanço, ele vai dizer assim, ó, eu creio no amor de Deus, plenamente. E esse amor me permite viver no meu interior essa paz, independente das circunstâncias. E aí Paulo vai dizer essa questão aqui da morte, porque uma das nossas dúvidas maiores é, e se der errado? E se eu confiar em Deus e der errado?
E se eu colocar toda a minha confiança em Deus e na hora H der errado? E se eu for em uma situação e der errado? E eu acreditar, porque a gente ora assim, né? Senhor, ajude que seja tudo bom. Aí Paulo vai dizer, não. Não é? Quando eu leio esse versículo aqui, eu leio quando ele fala lá, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Paulo vai dizer assim, eu consigo viver e eu não consigo ser tomado no meu interior por essas incertezas, porque eu não tenho medo da morte. O amor de Cristo, ele me constrange, ele me leva a um tal nível de relacionamento que tirou de mim o medo da morte. Por isso que Paulo diz, onde está a morte a tua vitória? Quer dizer, eu não tenho medo de você. Eu vou sem medo. Porque o maior estágio da nossa vida, o maior medo do ser humano é a morte. Não existe outro estágio. A gente tem medo da morte. Os nossos problemas, as nossas dores, as nossas ansiedades, elas são geradas pela insegurança, pela incerteza, pelo medo. Paulo falou assim, eu não tenho medo. Não tenho medo. A minha vida está na mão de Deus. E se eu morrer, eu vou para o céu. Deus vai fazer de mim uma casa renovada diante dele. Eu vou ficar com ele. Então Paulo não tinha medo da morte, porque ele tinha um relacionamento com Deus e ele sabia o impacto desse amor na vida dele. Então, queridos, é isso que a gente precisa começar a entender. Aí eu volto para terça-feira, os versículos dos Salmos que nós lemos, Salmo 55, 22 e Salmo 37, 5. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu só consigo entregar a minha vida a Deus. Eu só consigo viver as circunstâncias, encarar a vida de frente, sem ser tomado pela amargura, sem ser tomado pela autopiedade, pela dúvida, pela incerteza e pela insegurança, se eu crer no amor de Deus. Eu só consigo ser tomado por isso se eu entender que Deus está comigo. Entender ao nível máximo, mesmo que eu morra. Eu vou para o céu, para perto do meu Pai. Então que nós possamos viver a vida desse jeito. Que nós possamos viver a vida plenamente, não ter medo de nos entregar a Deus e viver, e caminhar, e existir plenamente. Nós vivemos por fé e não por vista. O que nos sustenta é a fé. O que nos dá graça é fé. O que traz sentido à nossa existência é a fé. Então que nós possamos viver a fé, que nós possamos desfrutar da vida na fé, que nós possamos fazer da fé realmente o fundamento da nossa existência. Então que nós possamos permitir que Deus toque em nós e que nós possamos abrir o nosso coração para isso. Porque se você tiver medo disso também, você não abre o seu coração. Mas que você possa ter em seu coração a certeza que Deus está contigo.